vamos ficar um pouco mais nessa temática e conhecer a pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro, tema da nossa próxima palestra. É uma região histórica de resistência cultural afro-brasileira, berço do samba e marcada por muitos pontos turísticos. E quem vai nos levar nessa maravilhosa viagem é Júnior Martins. Aplausos! Olá pessoal, muito boa noite. É uma satisfação imensa estar aqui hoje com vocês compartilhando um pouco do que foi feito no nosso curso, nosso trabalho de conclusão do nosso curso de oratória. Então eu escolhi esse tema. Antes de começar, eu gostaria de falar algo que eu não falei durante o curso. Pessoal, quando eu era muito pequeno, quando eu comecei a falar, eu tinha um bloqueio nasal. Minha família descobriu que eu tinha um bloqueio nasal. Já viu aquele pessoal que fala assim? Então tinha aquela voz, né, aquela coisa que eu tinha muita vergonha de falar, desde muito pequeno. E aos 5 anos de idade, fiz uma cirurgia, né, de retirada. E demorei um tempo para poder conseguir falar e me comunicar através da voz. Então hoje aqui para mim, muito mais do que parte técnica e tudo mais, eu compartilho com vocês uma vitória pessoal minha e que vocês também possam vencer seus obstáculos durante a vida, tá? Obrigado. Pessoal, eu atuo na área de turismo há mais ou menos 20 anos e há 6 anos eu sou guia de turismo ativo no Rio de Janeiro. E um dos meus primeiros guiamentos foi pela Pequena África, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma região central do Rio de Janeiro, que abrange desde o Sambódromo, Catumbi, Morro do São Carlos, Morro da Mineira, até a zona portuária, próximo da Praça Mauá, Pedra do Sal, né, até ali o Museu do Amanhã. E antes de entrar na parte de contar a história por si, consigo passar aqui, eu gostaria de começar por essa parte. Quando eu faço os guiamentos, eu gosto de começar pelo Cais do Valongo, que é onde realmente essa história se inicia. Mas eu preferi escolher por aqui, que esse aqui é o Centro de Pesquisa e Memória, Instituto Pretos Novos, que ele está localizado ali na Gamboa. O que aconteceu nesse lugar? A Mercedes Guimarães, ela comprou esse terreno. Esse local está próximo do Cais do Valongo, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Tá, mas ela comprou esse terreno e quando ela começou a fazer as obras do terreno, o pessoal que estava trabalhando, eles começaram a encontrar ossos humanos, tá, nessa região. E ficaram se perguntando, o que é isso? O que aconteceu aqui? O que houve nesse lugar? Tá? Mas os pesquisadores, eles já sabiam que naquela região a gente tinha um cemitério de cova rasa. A gente chama de cemitério que é para poder dar um pouco de dignidade para essas pessoas que foram jogadas ali. Tá? Mas era um ambiente onde jogavam lixo, enfim. Os escravizados chegavam no Cais do Valongo. E esse local está próximo. Então os escravizados que chegavam sem vida eram jogados aí. Então quando ela começou a fazer essa obra e começou a encontrar, ela descobriu que ela teria uma missão de resgatar a história, a ancestralidade, a nossa identidade. Eu, como filho de uma mulher negra, então para mim é um resgate da minha história também, da minha família. E ela resolveu montar ali, né, não tinha muita escolha, um centro de pesquisa, de arqueologia, de história e de começar a recontar essa história que... Aí a gente tem uma imagem de dentro do Instituto Pretos Novos, né? Então aqui embaixo foi onde tudo foi encontrado e eles ergueram o memorial lá. Então eu convido vocês, né, a gente começa por aqui, convido vocês a que possam visitar e mais do que eu fazer o guiamento comigo, que vocês façam com os guias, que são os pesquisadores que trabalham aí, que eles estão fazendo um trabalho muito bonito, com guiamentos gratuitos. 2 exemplos, né? Tem o cemitério a cemitério, porque o centro do Rio de Janeiro, ele tem vários cemitérios, não só esse, tá? Daquela época ainda. E eles têm o circuito de herança africana, que são muito interessantes. Então aqui, finalmente, a gente tem o Cais do Valongo,
Fica mais ou menos ali em frente à zona portuária, né? A gente consegue ver a central do Brasil lá em cima ao fundo, tá? Então, nesse cais, aqui nesse local, chegaram aproximadamente 1 milhão de escravizados africanos, ok? Então aqui é onde começa realmente o Rio de Janeiro a se povoar e a chegar a mão de obra que ergueria a cidade e que tornaria um pouco do que ela é hoje. Então, só para a gente passear um pouquinho pela pequena África, aqui a gente tem a Pedra do Sal, que é um local famoso pelo samba que acontece lá hoje, mas a importância verdadeira desse local, por que se celebra toda segunda-feira esse samba aí? Quando esses escravizados vêm, a língua comum deles era o Yorubá, que era como eles se comunicavam e conseguiam se entender. E aqui era um local onde tinham as casas de sambá, que eram locais onde somente as mulheres podiam participar dos rituais. E no final desses rituais, os homens chegavam para fazer o samba de roda, tá? Então é um local de memória, de resistência e de identidade e ancestralidade também. Vamos lá? Então aqui a gente tem o Heitor dos Prazeres, que ele foi quem designou o nome Pequena África para aquela região. Ele foi um artista plástico, um artista autodidata, artista plástico, compositor, músico, intelectual. Então, se hoje a gente chama a Pequena África de Pequena África, é por conta do Heitor dos Prazeres. Obviamente, pessoal, que esse é um guiamento que a gente faz ele em mais ou menos 3 horas, né, porque é muita informação. Então eu selecionei alguns personagens centrais para vocês terem também uma perspectiva de onde vocês podem procurar. Então essa aqui é a Tia Seata, ela é considerada a matriarca do samba. Se hoje a gente vai na roda de samba, se hoje a gente ouve samba, é porque ela participou desse processo. Eu vou contar só um pouquinho do que aconteceu aí. A Tia Seata, ela veio da Bahia, né, andava pelo centro do Rio de Janeiro, e no início do século XX, o presidente do Brasil, Venceslau Braz, ele desenvolve uma escária na perna dele. E ele vai em vários hospitais e ninguém conseguia curar aquela escária que estava lá. E adivinha onde ele vai parar? Nas mãos da Tia Seata. Tia Seata, boa curandeira, resolve o problema e ele, muito agradecido, oferece a ela o que ela quisesse, né? Fala, vai, escolhe o que eu posso fazer para poder te compensar, né? Poder pagar isso aqui. E ela, não, nada, tá tudo bem. E ele insiste. E nessa época, o samba de ouro ele era perseguido, né? Então, quando os escravizados se juntavam para fazer o samba, a polícia vinha e aquela história, né? E aí ela disse, bom, então vamos lá. Se o senhor puder conseguir para mim um emprego para o meu marido na chefia de polícia, eu vou ficar muito agradecida. E assim foi feito. E de lá de dentro ele encerrou com a perseguição, e é por isso que hoje a gente consegue ir numa roda de samba, tá? Então essa é um pouquinho da Tia Seata. Tem mais um que eu deixei por último. E pessoal, essa aqui é a Mercedes Guimarães, a senhora que comprou o terreno e que através dela tudo isso vem também se mostrando cada vez mais, e aos pouquinhos esse pessoal está conseguindo contar uma nova história, que é a nossa história, que é a minha história e que é a história de muitas pessoas aqui também. Tá? Então era isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham... Tá? Muito obrigado. Boa noite. Of course.